Olá, eu sou a doutora Michele Sandro e sou médica responsável pela Clínica Veterinária Pet People. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem triste, assim, né? Que é uma doença que ninguém gosta de ver, que é a epilepsia. Na verdade, a epilepsia é uma doença do sistema nervoso, ela comete mais os cães que os gatos e ela se manifesta através das convulsões recorrentes. Então, quando você tem convulsões recorrentes que acontecem com uma frequência maior, uma seguida da outra, e muitas vezes você não consegue chegar a um diagnóstico preciso da causa dessa convulsão, a gente acaba chamando de epilepsia, muitas vezes idiopática, né? Então, eu acho importante aqui a gente separar assim, o que é a epilepsia e o que é a convulsão, né? A epilepsia é a doença e ela se manifesta por uma convulsão. A convulsão, não sei se para quem já viu em humano, é uma situação, ela é um sintoma, né? E assim como uma febre ou algum outro, é uma descarga elétrica que acontece no cérebro e é bem impressionante de ver, né? Quando o animal tem uma crise convulsiva, muitas vezes ele apresenta movimentos involuntários de pedalar, então o cachorro cai de lado, perde consciência, pedala, urina, defeca, baba. Você pode ter crises convulsivas que a gente chama de pequeno mal, né? Que são crises focais, onde muitas vezes o animal não chega a apresentar todos esses sinais. A convulsão clássica, o animal tem várias fases. Ele primeiro, o tutor muitas vezes percebe que o cachorro está tendo uma mudança no comportamento, fica mais parado. Depois o animal muitas vezes cai e, como eu falei, pedala, baba, urina, defeca. É muito feio de ver. O mais importante é vocês tentarem manter a calma e pensarem que quanto menos estímulo vocês provocarem no momento da convulsão, melhor. Então, tentar não gritar, se tiver com música, desliga a música, apaga a luz, tentar acalmar o animal. Não façam o que a gente às vezes vê, pôr a mão na boca do cachorro porque o cachorro vai engolir a língua. Não, gente, sabe? Deixa que vai passar, tá? No momento que vocês tentarem mexer nesse cachorro, gritar, movimentar, é pior. Então, o ideal é manter silêncio e esperar a crise passar. Geralmente, as convulsões são rápidas, tá? Muitas vezes você consegue, entre uma convulsão e outra, pegar o seu animal. Ai, não, volta, que isso é difícil. Volta, vamos gravar de novo. Então, gente, o ideal, quando o seu animal tiver algum tipo de convulsão, a primeira coisa é tentar entrar em contato com o seu veterinário através de WhatsApp, telefone, ele vai conseguir te orientar. Tá? Porque nem sempre você vai conseguir pegar um cachorro, principalmente se for um cachorro grande, e colocar ele no carro enquanto ele estiver tendo uma crise de convulsão. Então, o ideal é esperar a convulsão passar e aí sim procurar um veterinário que vai examinar o seu cachorro. Inicialmente, a gente tenta parar a convulsão, né? Então, a coisa mais importante é evitar que uma convulsão emende na outra, porque isso pode ser muito grave. O seu animal vai ficar internado porque é preciso pesquisar a causa dessa convulsão, e são inúmeras. Você pode ter causas traumáticas, infecciosas, intoxicação, causas metabólicas, como um diabético, por exemplo. Você pode ter anomalias genéticas, como animais que têm, por exemplo, hidrocefalia. Então, são inúmeras as causas. A primeira coisa, quando a convulsão acontece, é parar a convulsão. Então, existem remédios para isso. Muitas vezes o cachorro precisa ficar internado com uma medicação contínua para que realmente ele não tenha novas convulsões. Uma vez isso controlado, a gente tenta chegar num diagnóstico.
e depois a gente vai estabelecer um tratamento definitivo para o seu animal. Então, assim, se o seu cachorro tiver tido uma convulsão sem nenhuma outra doença associada, ele não é diabético, ele não sofreu um trauma, ele não foi intoxicado, e a gente chegar à conclusão que ele é um epilético, ele realmente vai precisar tomar anticonvulsivantes para o resto da vida. E quando isso acontece, são medicamentos bem tolerados, as convulsões são bem controladas, e você vai precisar fazer controles com o seu veterinário, preferencialmente até com um neurologista, para que ele não tenha problemas maiores em decorrência da medicação ou da convulsão, tá bom? Em outros casos, exames mais aprofundados são necessários, como o exame de coleta de líquor, como ressonância da cabeça, para você realmente conseguir chegar a um diagnóstico, tá? A epilepsia, ela é comum até nos cães, né? Como eu falei no começo, ela é mais rara nos gatos. Nos gatos, geralmente, as convulsões estão associadas a outras doenças, como insuficiência renal grave ou alguma intoxicação. Isso geralmente é quando você vê os gatos convulsionarem. Os animais jovens são animais que muitas vezes, se eles não tiverem nenhuma anomalia congênita, eles podem ser realmente epiléticos verdadeiros. Gente, assim, de novo, assusta, mas as pessoas, a experiência que a gente tem, as pessoas às vezes sabem, os tutores, antes de nós veterinários, doutora, ele vai convulsionar, tô indo aí, porque já conhecem que ocorre uma mudança no comportamento do cão, né? Existe tratamento, nem sempre existe cura, tá? Principalmente se a gente estiver falando de tumores que podem desencadear problemas vasculares, e aí fica mais difícil realmente, né, o tratamento e a cura. Mas o controle das convulsões é uma coisa razoavelmente fácil de ocorrer, tá certo? Então, a convulsão a primeira vez assusta, a internação se faz necessária, a busca pelo diagnóstico, a instalação de um tratamento, e depois a gente aprende a conviver com isso e o animal tem vida longa. Não se preocupem, não se apavorem. Mas, mais uma vez, procurem um veterinário, porque as causas das convulsões são inúmeras, né? Desde sinomose, insuficiência renal, hipoglicemia, intoxicação. E a epilepsia idiopática, ela mesma é uma doença onde a gente não sabe muito bem o que acontece, o porquê, mas ocorre um foco de descarga elétrica no cérebro. Tá certo? E essa é a verdadeira epilepsia, e para ela existe um bom tratamento, que é um tratamento para o resto da vida. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido um pouco essa questão aí neurológica tão complicada, que é a epilepsia, e lembrar que as convulsões são um sintoma, e quando elas ocorrem de forma recorrente, sem uma causa específica, muitas vezes elas são tratadas como um epilético, tá bom? Bom, ativem o meu sininho e, por favor, façam as perguntas necessárias.